Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabela, eu sou gestora de contas VIP aqui na Equioption e hoje a gente vai fazer mais um dos nossos webinários, tá? Essa vai ser a parte 1 do nosso webinar, onde a gente vai tratar de retrações de Fibonacci, tá? Então, um tema bem interessante, bastante popular entre os traders. Bom, vamos lá, vou compartilhar com vocês a minha tela. Me dê um momento. Perfeito. Todo mundo vendo a minha tela, pessoal? Eu vou primeiramente pedir a gentileza de vocês lerem aqui o aviso legal. Pessoal, como a gente sabe, esse é um mercado que envolve certo risco, então é importante vocês estarem cientes disso, tá certo? Então, vou dar um minutinho para vocês lerem. Enquanto isso, vou dar alguns avisos, tá, gente? Então, durante o nosso webinar, vocês vão ver aqui no chat uma enquete, tá? Para vocês avaliarem o conteúdo do webinar e também para vocês me avaliarem como apresentadora, tá? Então, fiquem à vontade aí para estarem deixando sugestões, comentários, enfim, conforme aí vocês acharem, tá certo? Bom, vamos lá, então. Tem um minuto. Perfeito. Bom, como de costume, pessoal, vocês podem, enquanto o webinar estiver acontecendo, vocês podem deixar as suas perguntas aqui no chat, tá? Algumas perguntas serão respondidas pelo moderador e algumas outras eu vou selecionar e vou estar respondendo para vocês no final do nosso webinar, ok? Também, durante a gravação, vocês podem fazer perguntas sobre o tema. E caso vocês tenham alguma outra dúvida em relação a algum outro tema, podem fazer a pergunta também, tá? Que no final eu vou offline e vou responder para vocês. Bom, então vamos lá para o nosso webinar agora. Gente, Fibonacci, tá? Bastante popular, um tema bastante popular, acredito que bastante gente já utiliza, mas agora eu quero saber, será que vocês estão utilizando Fibonacci da forma correta? Quando que você começa a desenhar de cima para baixo, de baixo para cima? Então, hoje a gente vai ver isso. Mas antes, vamos ver um pouquinho dessa história do Fibonacci, tá, pessoal? Basicamente, o Fibonacci, ele é conhecido como Leonardo Bonatti, e ele foi um matemático italiano da República de Pisa, tá? Considerado o matemático ocidental mais talentoso da Idade Média. Então, Fibonacci, né, o Leonardo Bonatti é um matemático, foi um matemático. Okay? O seu número de proporção áurea, 1,618, é encontrado em toda a natureza e é usado na arquitetura e em outras ciências, tá? Então, quando a gente vê esse espiral aqui, tá, gente, ele é basicamente baseado no Fibonacci, no cálculo de Fibonacci, tá certo? Então, a gente pode ver na natureza, enfim, várias no nosso dia a dia, por exemplo. Tá, e qual é a sequência de Fibonacci, tá? Cada número é a soma dos dois números anteriores. Então, o que a gente vai ver? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 2 mais 3, 5, e assim por diante, tá certo? Vamos lá. Como funcionam as linhas de Fibonacci? Vamos lá, pessoal. Quem aqui já utiliza? Eu quero saber quem já utiliza aí o Fibonacci. Alguém já tem conhecimento? Já tenta utilizar? Quem está utilizando? Quem já utiliza? Acha... Como que vocês acham a assertividade de utilizar Fibonacci? Ah, bastante gente, ótimo. Mas vamos lá, tem gente que ainda não sabe, né? O Fábio falou que não sabe utilizar ainda. Vamos lá que eu vou explicar para vocês agora nos slides e também depois a gente vai para a minha conta real e vou mostrar para vocês como que faz a aplicação, tá certo? O Klaus falou, assertividade de 80%. Na verdade, assim, 80% ainda é uma assertividade considerada bem alta, tá? Mas, no geral, todos os indicadores têm uma média de 60% de assertividade, tá?
Obviamente, nunca é 100%, né? Mas as linhas de Fibonacci são bem interessantes nesse sentido, e a gente já vai ver também ao vivo como que a gente aplica e utiliza. Bom, o que a gente está vendo aqui, pessoal? O que vocês estão vendo aqui? A gente pode ver claramente uma tendência de alta, tá certo? A gente está vendo uma tendência de alta nesse gráfico. Quando o Fibonacci ele foi desenhado, ele foi considerando uma tendência de alta, tá certo? Olha só. A gente selecionou o ponto mais baixo do gráfico e o ponto mais alto, ok? Então, quando a gente vê uma tendência de alta, a gente começa a desenhar de baixo para cima. Nessa tendência de alta, eu vou começar meu desenho aqui até aqui, o ponto mais alto. Tá certo? Vamos ver alguns pontos aqui. O que basicamente a gente vai ver? Vários níveis de suporte e resistência, tá certo? Vários níveis de suporte e resistência, e aqui o nosso Golden Ratio, tá? Nosso número, o número mais importante, digamos, do Fibonacci aqui, tá certo? Bom, deixa eu mostrar para vocês alguns suportes e resistências aqui nesse desenho, para a gente discutir, então, um pouquinho, tá? Olha só esse nível aqui, gente. Olha que interessante, quantas vezes que essas velas bateram nesse nível aqui. Tá? Em todos os outros níveis, na verdade. Então, é bem interessante esses pontos aqui que o Fibonacci automaticamente, né, ele nos define. Tá? Bom, como definir os seus níveis de Fibonacci? Vamos lá. Encontre a tendência de alta ou de baixa contínua mais longa. Tá? Grade de Fibonacci de baixo a alto, em uma tendência de alta, tá certo? Então, se a gente está vendo uma tendência de alta, a gente vai começar desenhando de baixo para cima, ok? Se a gente está vendo, né, uma tendência de baixa, como que a gente vai desenhar? A gente vai começar de cima para baixo, tá certo, pessoal? A grade exibirá os níveis de retração. O que é retração, gente? Pullback, tá? Numa linguagem mais conhecida, a retração é o pullback. Ó, o Thiago, eu tô vendo aqui o Thiago perguntando, pega o pavio ou o corpo da vela? Olha, Thiago, na verdade, vai de acordo com a sua preferência, tá? Não tem problema. Geralmente, eu costumo pegar o corpo da vela, tá? Mas se eu traçar, né? Se eu frisar o meu desenho aí de Fibonacci e não achar que tá muito bom, eu vou pegar o pavio, ok? Então, é algo bem particular. Então, você pode definir se você quer ou o corpo ou o pavio da vela, não tem problema. Bom, os 3 primeiros índices, pessoal, as 3 primeiras linhas do Fibonacci, eles podem atuar como suportes e resistências, tá? E até onde que o preço pode saltar, basicamente. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Temos uma tendência, quando o Fibonacci foi desenhado, estava numa tendência de alta, tá certo? Então, uma tendência de alta, a gente começa desenhando de baixo para cima, tá certo? Oscilação de baixa, oscilação de alta, resistência, uma forte resistência, o suporte, e agora os números, né? Então, as 3 primeiras linhas aqui a gente pode considerar como suportes e resistências, tá certo? E olha só, pessoal, quantas vezes as velas bateram nessas regiões, tá? E a gente já vai entender o porquê, tá? A gente já vai entender o porquê que essas velas, enfim, batem nessas regiões e basicamente o que significa. Então, olha só quantas vezes, tá? Nossa resistência aqui, olha só. O tanto, e a gente está vendo velas de um dia, pessoal. Então, é um bom período de tempo, tá? Olha só como respeitou bem certinho.
Aqui, ó, nosso Golden Ratio. Aqui teve uma precisão bem interessante, tá? Bem interessante. Tá. Bom, agora a gente vai entender as retrações, a gente vai entender os pullbacks. Então, o que a gente vai ver? Basicamente, tendência de alta, retração, alta novamente. Tendência de baixa, desce, uma leve alta, descida novamente. Tá certo? Então, as retrações são correções de preço de curto prazo que podem ocorrer durante um movimento de tendência de alta ou de baixa de longo prazo, basicamente. Não tem segredo nenhum. Olha esse exemplo, gente. Aqui está extremamente claro. Ok? Olha só. Subida, pullback, subida. Tá certo? Fácil de identificar nesse exemplo aqui. E agora as retrações com Fibonacci. A gente vai definir a nossa grade desde o início da tendência até o pico. Okay? Então, aqui, início da tendência de alta até o pico da tendência de alta. Uma vez que nós identificamos o pico, a gente vai esperar para ver o pullback, ok? Olha ali o nosso pullback aqui, bem claro, bem claro. Então, aqui no exemplo, a gente pode ver que o mercado encontra suporte na linha de 38,2%. Tá certo? Ó. Aqui é o nosso 38,2%. Quando a próxima vela se fecha, ela confirma a reversão na tendência de alta, ok? Então, olha só o que a gente está buscando. Definimos a nossa Fibonacci aqui, tivemos a tendência de alta, o pullback, a gente vai esperar fechar esta vela verde, tá? Fechou essa vela verde, a gente pode entrar numa ordem de compra, tá certo? A gente pode entrar numa ordem de compra. E aí sim, né, como mencionei, a ordem de compra pode ser feita assim que a confirmação for dada. Essa vela aqui foi a nossa confirmação, tá bom? Alguém achou difícil, gente? É relativamente simples, você só tem que saber quando começar a traçar, se vai começar a traçar de cima para baixo, de baixo para cima, e aí você consegue estar tendo essa confirmação de uma maneira mais clara, certo? Bom, quais são as vantagens aí dos níveis de Fibonacci? Vocês podem construir grades baseadas em Fibonacci para identificar níveis ocultos de suportes e resistências. Você pode refinar os parâmetros de gerenciamento de risco, utilizando as linhas de Fibonacci para definir o seu take profit ou o seu stop loss. E, obviamente, a gente pode criar estratégias detalhadas de entrada e saída, né, com níveis de retração, com níveis de pullback. A gente pode usar níveis de extensão para localizar metas de preço. Esse extensão de Fibonacci vai ser o tema do nosso segundo webinar, ok? Então, fiquem de olho lá no e-mail de vocês, que vocês vão receber o convite para o nosso segundo webinar em relação a Fibonacci. Bom, aqui a gente tem um exemplo de tendência de alta. Vamos identificar. Tendência de alta, pessoal. Eu começo traçando onde o meu Fibonacci? De baixo para cima ou de cima para baixo? Quero ver se vocês acertam, se prestaram atenção aí no que eu mencionei antes. Tendência de alta. Vou começar a desenhar de baixo para cima ou de cima para baixo? Vamos ver quem acerta. Ó, o Klaus falou de baixo para cima. Exatamente, tá? A tendência de alta a gente vai começar desenhando de baixo para cima. Muito bom, muito bom. Então, definimos a linha de Fibonacci a partir da parte inferior da tendência de alta, ok? Definimos aqui.
a parte mais baixa da nossa tendência até a parte mais alta, tá? Parte superior da tendência de alta e momentos em que o mercado respeitou os níveis de retração. Pessoal, antes de eu mostrar para vocês, identifiquem aqui onde vocês veem retrações, tá? Não precisam me falar. Só tentem, só batendo o olho assim, onde que vocês identificam as retrações, os pullbacks. Tá? Bom, vamos identificar, tá, esses pontos. Ok? Ok. Pessoal, qual que é a ideia do pullback, tá? Se a gente está falando uma tendência de alta, alto, baixo, alto, ok? Então, olha só, alto, baixou, subiu novamente. Tá? Olha só, aqui até ficou dançando um pouco nessa região, mas subiu novamente, certo? Então, aqui são alguns pontos que respeitou, né, esses níveis de retração. Tá? Baixo, ó, baixo, alto, baixo de novo, certo? Então, só para vocês identificarem onde vocês podem encontrar esses níveis, tá certo? Melhor a gente ver ao vivo depois para vocês entenderem melhor. Exemplo de tendência de baixa. Agora eu não vou fazer a perguntinha, porque você já vi que todo mundo já entendeu aí. Quando a gente tem uma tendência de baixa, a gente vai começar traçando de cima para baixo, tá certo? Vamos ver. Olha esse gráfico de Bitcoin aqui, bem interessante para a gente identificar aí esses pullbacks, essas retrações, tá? Então, vamos lá. A gente pode definir a grade de Fibonacci quando a tendência de baixa for iniciada, ok? Iniciamos aqui, nessa vela aqui, perfeito. Parte inferior da tendência, ponto mais baixo que teve no gráfico. Momentos em que o mercado respeitou os níveis de retração. Primeiro momento, olha só. 61,8, o nosso número dourado, tá? Nosso golden ratio. Olha só, gente, que bonito aqui. Alta, pullback, alta de novo. Ó, baixa, pullback, baixa de novo. Melhor nível, 61,8. Então, aqui, só para vocês entenderem alguns dos pontos aí de retração, tá? Ó, alta, retração, alta. E assim por diante. Tá certo? Bom, e aí, quando a gente vai definir o nosso take profit e o stop loss, tá? Assumindo que o Bitcoin, o preço do Bitcoin vai saltar, tá certo? Ou vai para cima, ó, enfim, ou vai para baixo. Olha só, forte tendência de baixa. Tivemos, né, uma oscilação alta e depois baixa. Começamos a traçar nosso Fibonacci. Ok. Temos aqui um forte suporte, né, observando anteriormente também, um forte suporte entre 29 mil e 32 mil dólares. A gente poderia pôr um nosso stop, considerando que o mercado está nesse ponto, a gente poderia pôr um stop loss aqui nos 29 mil dólares. Tá? Eventualmente, esse Bitcoin pode despencar ou voltar a subir, obviamente. E possíveis pontos de take profit, ok? Então, aqui é um nível bem interessante. Se bater esse take profit aqui, por exemplo, quem é mais conservador, enfim, se preferir, pode colocar um take profit mais suave, enfim, quem é mais arrojado, enfim, pode esperar, digamos, esse preço
se movimentar, pode colocar aqui também o 61,8. Então, qualquer ponto que vocês quiserem aqui, vocês podem estar definindo aí o stop loss, tá? Ou o take profit. E aqui o stop loss, porque a gente já sabe que teve um forte suporte na linha de 29, dos 29 mil, tá? Aqui alguns exemplos, tá? Todos esses exemplos a gente está vendo tendências de baixa. Então, da Apple, Microsoft, Google, Tesla, Facebook, Nvidia. Então, olha só, gente, vários exemplos interessantes que a gente pode utilizar, tá? Você não necessariamente pode utilizar só, por exemplo, em um dia. Aqui a gente está vendo só velas de um dia, tá? Depois eu vou mostrar para vocês se você definir, por exemplo, para quem negocia mais binárias, enfim, 1 minuto, 2 minutos, 5, você pode também utilizar a Fibonacci, tá? Não tem problema. Então, apenas alguns exemplos para vocês terem ideia. Okay? Então, um resuminho, antes da gente ir ao vivo, enfim, para eu estar mostrando para vocês. Tá? Análise de retração e extensão de Fibonacci vai revelar suportes e resistências ocultos. Os números de retração são cotados em pontos percentuais. O Fibonacci em si mede o comportamento da multidão e a vontade de comprar ou vender títulos nos principais níveis de retração. Okay? E as grades de Fibonacci funcionam igualmente bem em tendências de alta e baixa e em todos os períodos, tá certo? Basicamente, gente, Fibonacci é uma fórmula matemática, tá certo? Então, independente se você usa o tempo de expiração mais longo, mais curto, vai funcionar igual. Então, negociar opções binárias com Fibonacci. Ó, observem aqui nesse exemplo, velas de 15 segundos, tá? Velas de 15 segundos aqui. Definimos uma tendência de alta. Olha só os níveis de retração. Obviamente, pessoal, vai ser com velas de 15 segundos, vai ser muito mais agressivo, tá? Então tem que ficar atento. Olha só que bonito isso aqui, ó. Alta, retração, alta. Nesse exemplo, respeitou muito bem mesmo. Tá? O Fábio está perguntando se os slides vão estar disponíveis. Na verdade, Fábio, você vai receber um reprise desse webinar direto no seu e-mail, mas também você pode buscar no YouTube por IK Option Português, e lá tem todos os vídeos dos webinários anteriores, todo o material. Então, você pode voltar lá no YouTube e tirar um print, enfim, se você quiser, tá? Então, olha, gente, isso aqui é um exemplo muito bom, muito bonito aqui, esses níveis de pullback. Muito interessante. Tá? E vamos ver agora um pouquinho ao vivo, tá? Vamos ver o que a gente consegue identificar. Obviamente, eu já tenho traçado alguns níveis, porque é o que eu utilizo, tá? Então, vamos identificar aqui o que a gente tem que pode ser utilizado, tá? Bom, eu geralmente faço negociações mais a médio e longo prazo, pessoal. Talvez algum scalping, alguma coisa assim, mas médio a longo prazo, tá? Então, velas de um dia, tá? Estou aqui em EURUSD. Eu vou mostrar para vocês depois um exemplo em binárias, tá? Mas deixa eu primeiro mostrar aqui para vocês essa tendência. Forte tendência de baixa, tá, pessoal? Comecei a desenhar de cima para baixo. Depois a gente pega aqui um outro par e faz o desenho do zero para vocês entenderem, tá? Olha só, pessoal. Aqui uma forte tendência de baixa, tá? Olha. Caiu. O back caiu. Olha, gente, que bonito essa vela também aqui. Esse ponto. Queda, sobe, novamente, tá? Tendência de alta, pullback, subida e assim por diante.
Olha só, nesse ponto aqui, gente, o que vocês acham? Será que vai respeitar, vai romper ou eventualmente vai começar a subir? Sendo que esse aqui é o nosso golden number, né? O nosso número dourado, golden ratio. Olha só, alta, uma forte queda. Quando chegou nesse ponto, teve uma forte queda. Obviamente, temos que esperar, né? A gente não consegue prever. Mas a gente sabe, olha só como respeitou, tá? Esse ponto aqui, gente, aqui, aqui, aqui e aqui, respeitou muito esse 61,8. Então, interessante. Né? Vamos ver. Vamos ver um pouquinho aqui no ouro. O que a gente tem no ouro? Tendência de queda também. O mercado tem bastante, a maioria do mercado ultimamente está numa tendência de queda, se a gente for analisar, tá? Tendência de queda. Comecei a traçar ponto mais alto até o ponto mais baixo, tá? Utilizei essa parte aqui, basicamente. Ok? O que a gente está vendo? Desceu. Gente, será que sobe e vai dar um pullback aqui? Bem, tem que ficar de olho, né? Tem que acompanhar. E aqui, especialmente porque eu estou utilizando velas de um dia. Então, obviamente, depois eu vou mudar isso para umas 4 horas, para dar uma analisada mais detalhada, mas será que eu posso esperar aqui uma alta e uma baixa aqui? Vamos ver. Obviamente, gente, que além da gente estar se baseando no Fibonacci, a gente tem que assistir notícia, tá? Porque a análise fundamentalista também tem um impacto extremamente importante, tá? Especialmente nas commodities, tá? Então, olha só, petróleo. Tivemos aí, por que teve essa explosão dessa tendência de alta, gente? Por toda a questão do conflito, enfim, Rússia, Ucrânia, etc. Então, a gente, além de estar utilizando o Fibonacci, tem que estar atento às notícias, tá? Olha que aqui tá super interessante também, gente, olha só. Velas de um dia, tá? Bateu, forte queda, tá? Alta de novo. Ó, queda, alta, queda de novo. Muito interessante. Vocês conseguem ver, pessoal? Às vezes não fica tão claro, mas depois dessa explicação dos pullbacks, fica muito mais fácil de você entender. Olha só. Subiu, pullback aqui, subida de novo. Okay? Olha, mostrar mais um exemplozinho aqui para vocês da BMW, tá? Forte tendência de queda, tá? Começamos a traçar de cima para baixo. E ainda tá, olha só, basicamente aqui, essa vela aqui, ó, é aqui, a gente teve o pullback, essa vela aqui foi que nos deu a indicação da tendência de alta, tá? Da tendência de alta. Agora a gente tem que esperar e ver o que vai estar acontecendo aqui. E vamos agora para um exemplo aqui nas binárias. Essa aqui eu já deixei com velas de 15 segundos. Olha só, quando eu tracei a Fibonacci, estava aqui nessa tendência, mas aqui já foi uma forte tendência de queda, de alta, tá? Então, deixa eu remover esse Fibonacci aqui. E aí, vamos traçar juntos, tá? Velas de 15 segundos. Mas a gente teve uma tendência de queda e agora está ameaçando subir. Então, eu vou pegar este ponto aqui, mais ou menos, considerar uma tendência de queda. Vou pegar esse ponto aqui, tá? Então, vamos lá. Ferramentas gráficas, linhas Fibonacci, por uma cor mais visível. Tendência de baixa, vou começar desenhando de cima para baixo. Tá? Tá. Cima para baixo. Ok.
Peguei o ponto mais alto, ponto mais baixo. Agora vamos ver como é que ela vai estar reagindo. Olha, gente, bem no 61,8. Bem no 61,8. Obviamente que é muito mais dramático aqui, gente, porque a gente está vendo velas de 15 segundos, tá? Então, tenha isso em atenção. Aqui, essa entrada, eu acho que tá bem interessante, tá? Desce, olha só. Desceu, subiu. Pullback aqui, alta. Tá certo? Vamos ver se vai fechar em alta, tá? Só fiz uma entrada aleatória para vocês entenderem, tá? Qual foi o motivo de eu ter feito essa entrada? Vamos ver como é que vai fechar, tá? Alguém entendeu por que eu fiz essa entrada, pessoal? Conseguiram entender por que essa entrada foi feita? Qual que foi minha confirmação aqui? Qual que foi minha confirmação, gente? Tá? Ainda peguei bem no finalzinho aqui. Tá? Alta, pullback, tá? Minha vela de confirmação, essa minha vela de confirmação, entrei como alta, tá? Então, é relativamente simples, não é sempre que vai dar certo, tá? Mas é uma coisa que vocês podem se basear, né? É um indicador que vocês podem se basear. Então, só para vocês terem uma ideia, enfim, do funcionamento aí dessa Fibonacci, tá, gente? Então, obviamente, rapidinho, não fiz nenhuma análise extraordinária, só vi aqui, o que eu vi? Pullback, vela de confirmação, entrada de alta, ok? Então, só uma confirmação aí, só uma entrada rapidinho para vocês verem. Bom, agora a gente vai para a nossa parte de perguntas e respostas, tá? A gente vai ter a parte 2 desse webinar, então fiquem atentos ao e-mail que vocês vão receber o convite. E agora eu vou pegar algumas perguntinhas de vocês para para eu estar respondendo. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui de perguntinha. Vamos lá. Márcia falou, qual o melhor horário para se fazer essas análises de mercado? Márcia, na verdade, assim, não tem um melhor horário, depende muito do par que você vai negociar, depende muito que notícias tem naquele dia, mas você pode basicamente negociar em qualquer horário, tá? Toda hora vai ter um mercado aberto, por exemplo. Se está fechada a Bolsa dos Estados Unidos, a do Japão está aberta, e assim por diante, tá? Wesley fez a perguntinha também. Tem como assistir novamente depois? Tem sim, Wesley. Você vai receber no e-mail esse reprise desse webinar, mas vocês podem encontrar todos os vídeos de todos os webinars anteriores também no nosso canal do YouTube, que é IQ Option Português. Ok, vamos ver. O Everton fez a perguntinha. Como faz para se tornar VIP? Vamos lá. Quem aqui é VIP? Quero ver aqui no chat. Tem alguém aqui que é VIP? Contem aí no chat quem que é o gerente de contas de vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Para se tornar VIP, hoje funciona de que forma? Você precisa ter um total acumulado de depósitos nos últimos 30 dias que seja o equivalente a $2.000, ok? E uma movimentação, tá? Um volume de operações nos últimos 60 dias
que seja o equivalente a 10 mil dólares, tá? Uma vez que vocês tenham esses dois critérios na conta de vocês, a conta automaticamente vai para análise e, de acordo com a disponibilidade, você poderá receber aí o seu status VIP e você terá acesso ao quê? A um gerente de contas que pode passar esse webinar que eu fiz aqui hoje para vocês, para todo mundo. O seu gestor de contas pode te passar passo a passo, só você e o gestor numa chamada, tá? Numa ligação com tela compartilhada. Você também tem acesso gratuito a todos os torneios. A primeira entrada de todos os torneios é gratuita. Tem o gestor. Você também... quais são mais os benefícios? O payout é mais elevado, tá? O payout em binárias ele é um pouco mais elevado para cliente VIP. Então, tem aí algumas vantagens interessantes, tá? Sendo que o gestor de conta é a parte mais importante. Por quê? Porque o gestor de contas tem conhecimento, tá? Então, conhecimento vale ouro, pessoal. Então, quem aí é VIP, utilizem, peçam ajuda, peçam treinamento aí para os seus gestores de conta, tá? Eles podem, toda essa explicação que eu dei para vocês aqui agora, se você tem um gestor de contas, ele pode fazer VIP exclusivo, você e o gestor com tela compartilhada, tá? Então, utilizem aí essa vantagem, esse benefício. Bom, a princípio, gente, era isso. Fiquem atentos aí à segunda parte do webinar, tá? Que vocês vão receber no e-mail. Agradeço a participação de todo mundo. Esse webinar foi super proveitoso, bastante gente participando aqui no chat. Agradeço novamente e desejo para vocês um excelente final de semana.